Neste bloco, o advogado responde perguntas de estudantes sobre a carreira e explica a diferença entre procurador da Fazenda Nacional e advogado da União. A Fazenda Nacional ela é específica para causas de natureza fiscal, tributos, né? Outras receitas de natureza não tributária, né? A defesa e também a execução da dívida ativa, tributária e não tributária, né? Já a carreira de advogado da União vai envolver qualquer outro assunto que não seja de natureza fiscal. Basicamente, é essa a diferença. Então, vai envolver questões ambientais, vai envolver questões de minas e energia, né? Vai envolver questões de políticas públicas de qualquer ministério, né? São, portanto, atribuições específicas, especializadas e mais abertas do que, por exemplo, a de Procuradoria Nacional, que é específico apenas em causa fiscal. Quem paga o salário do advogado da União? É a União, é o governo federal. O governo federal ele tem um orçamento público e há um orçamento destinado para a Advocacia Geral da União, dentro do qual haverá a dotação para o pagamento dos salários de todos os integrantes das carreiras. E quem cuida dos assuntos militares, por exemplo? Qualquer órgão de contencioso da Advocacia Geral da União, da PGU, pode ser demandado numa ação intentada que envolva o Comando do Exército, o Comando da Marinha, o Comando da Aeronáutica, né? Então, seria a repressão judicial, né? Eu estou no cargo de Coordenador Geral de Assuntos Militares. Eu atuo em relação a essa defesa judicial de interesses, né, públicos dos comandos e do Ministério da Defesa. Mas, além dessa atribuição de contencioso, há também uma atribuição de consultoria, que é feita pela Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa, a consultoria adjunta do Comando da Marinha, do Comando da Aeronáutica e do Comando do Exército, né? Todas as carreiras dentro da AGU podem ocupar cargos comissionados? Sim, não há nenhum impedimento legal para que um procurador da Fazenda Nacional, um procurador federal ou um advogado da União exerça um cargo comissionado. É um cargo exonerável ad nutum, um cargo de confiança, não é um cargo permanente, né? Ele tem uma retribuição própria e que, na verdade, acaba complementando o subsídio do cargo efetivo de advogado da União, ou de procurador federal, ou de procurador da Fazenda Nacional, né? É um concurso único que é para a AGU e você vai assumir um cargo diferente, ou para cada um desses, procurador da Fazenda Nacional, procurador federal, advogado da União, cada um tem um concurso isolado, único para cada parte? O que acontece é que as atribuições são específicas, a estrutura orgânica é específica e, portanto, o concurso é específico. Eu tenho um concurso para procurador da Fazenda Nacional, eu tenho um concurso para advogado da União, eu tenho um concurso para procurador federal e concurso para procurador do Banco Central, né? Então, hoje, atualmente, não existe concurso para a Advocacia Geral da União em relação a essas carreiras, né? Porque elas são, na verdade, dotadas de atribuições específicas, dotadas de especialização, e, portanto, hoje não há previsão legal, né, de que eu possa aproveitar de um cargo para o outro. Em quantas fases se divide o concurso para advogado da União e qual a mais difícil? O concurso para advogado da União hoje tem basicamente 3 fases. A prova objetiva, a prova subjetiva, que são mais de uma prova, são 3 provas, né? A peça, a dissertação e as perguntas, e uma prova oral. Além disso, a prova de títulos, né? Mas as que realmente vão decidir são as provas objetiva, subjetiva e a prova oral. A mais difícil acho que depende muito do candidato. Há candidatos que vão muito bem numa prova objetiva, mas não têm uma boa performance na prova subjetiva. E outros que não têm uma boa performance na prova oral, vai muito do candidato. Mas normalmente a prova objetiva é crucial, porque se você não passar nela, você não vai seguir adiante nas demais fases. O que mais cai num concurso como esse? O advogado público, ele tem a sua maior demanda no direito público, né? Então, qual é a maior necessidade que o Estado tem de conhecimento de um advogado público, né? Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito financeiro, direito econômico, né? Direito processual civil, né? Essas são as matérias mais importantes e que, na verdade, os editais dos concursos de procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, de advogado da União, têm dado, inclusive, um peso maior para essas disciplinas, né? Porque, realmente, dentro da necessidade do Estado,
é necessário, né, é uma demanda real que o advogado concursado para a defesa do Estado conheça profundamente as questões jurídicas do Estado, que estão dentro do direito público, né? Qual o perfil ideal para quem quer ser advogado da União? Ele tem que ser uma pessoa estudiosa, que esteja aberta à constante renovação, tem que ser uma pessoa compromissada, que tenha vocação para vestir a camisa daquilo que defende e que esteja aberto a novidades, que esteja aberto a novos desafios constantes, porque isso é uma necessidade da carreira, né? Está o tempo todo se aprimorando. E é um concurso bastante concorrido? Tem sido um concurso bastante concorrido, um concurso considerado de alto nível, né? O último curso, por exemplo, de advogado da União foi feito, inclusive, prova oral, né? Idêntico ao que tem para juiz federal, para procurador da República, né? Então, é um concurso difícil, né? Um concurso que muitos passam vários anos estudando para fazer. Teria que ter alguma especialização, um mestrado, ou Olha, um eu estudo acho- bem mais aprofundado? Ou... Eu acho que é uma decisão pessoal. Você pode fazer um mestrado, por exemplo, em ordem constitucional, em direito público, e isso vai ajudar bastante, não é? Uma preparação para um cargo dessa natureza. Você vai ter uma base filosófica, uma base de conhecimentos, né, voltados para aquela demanda para a qual você está se preparando, né? Mas há muitos que são autodidatas, vão estudar em casa, né, e depois que ingressam na carreira, é que vão fazer uma especialização, um mestrado. Não é uma obrigação. Né? Aí é uma decisão da pessoa. Né? Como é que são as categorias do advogado da União? A carreira de advogado da União tem uma estrutura de 3 categorias. A segunda categoria, que é a inicial, a primeira categoria, que é a intermediária, e a categoria especial, que é o final da carreira. Né? A nomenclatura usada nas 3 carreiras, né, de Procurador Federal Nacional, de Procurador Federal, de Advogado da União e também de Procurador do Banco Central é Advogado da União de segunda categoria, Procurador da Federal Nacional de primeira categoria e a última advogado ou procurador de categoria especial. É muito curioso que, inclusive, o nome inicial seja advogado de segunda categoria, porque para os desavisados pode parecer que é um advogado que não tem preparo, muito pelo contrário, né? Como o concurso é difícil, né? É um advogado de primeiríssima categoria, me parece. Né? Como é a remuneração desse advogado de segunda categoria e de primeiríssima categoria? O subsídio atual é na faixa de R$15 mil na categoria inicial, que é a segunda categoria, de R$17 mil na categoria intermediária e de R$19.500 aproximadamente na categoria especial, que é a última. É um ótimo começo, né, Aline? Um bom começo. Mas poderia ser melhor. Poderia. No próximo bloco, você fica sabendo quais são os desafios da carreira de advogado da União.